Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula do Anatomia Aplicada. E o tema de hoje é a anatomia do braço. Logo de início já faço um questionamento. Qual músculo do braço é o principal responsável pela flexão do antebraço? Já foi direto pensando no bíceps braquial, né? Cuidado! Se a pergunta for bem genérica como essa, qual músculo do braço é o principal responsável pela flexão do antebraço? A resposta correta para esta pergunta, de forma genérica, é o músculo braquial. O músculo braquial, que é um músculo profundo em relação ao bíceps braquial, né? Lembrando que o músculo braquial ele está localizado mais no terço distal do húmero, né? Na parte final do braço. Ele sim é o principal responsável pela flexão do antebraço. Isso de forma geral. Se a pergunta tivesse sido um pouco mais específica, relacionando, por exemplo, a flexão do antebraço com o movimento de supinação, que é aquele movimento de rosca direta que geralmente fazem na academia, ou seja, com a face anterior do antebraço voltada para cima, com a palma da mão do antebraço, com a palma da mão voltada para cima, para a região superior, esse é o movimento de supinação. E quando ele é combinado com o movimento de flexão do antebraço, aí, neste caso específico da flexão do antebraço junto ao movimento de supinação, o principal músculo responsável por essa ação é sim o bíceps braquial. Agora, quando o antebraço está pronado, ou seja, com a face posterior do antebraço voltada para cima, e é feita uma flexão do antebraço, neste caso, o principal músculo responsável por essa ação, aí sim é o músculo braquial. Agora, se a pergunta for de forma geral, a resposta correta é o músculo braquial, porque de forma geral, via de regra, ele é o principal flexor do antebraço, né? E o bíceps braquial é o principal supinador do antebraço. Em relação à flexão, de forma geral, o bíceps acaba atuando como um sinergista, né? Aquele músculo que auxilia, que ajuda. Ajuda quem? O braquial, que seria o agonista nessa função, né? O principal músculo por essa função. Porém, se for mais específico, e aí a pergunta relacionar a flexão com a supinação, aí sim seria o bíceps braquial, enquanto que a flexão com a pronação do antebraço, aí sim seria o músculo braquial, ok? No braço nós encontramos 4 principais músculos. Desses 4, 3 estão localizados na parte anterior do braço e um localizado na parte posterior. Então aqui na região anterior nós encontramos o bíceps braquial, que aí nós acabamos de falar, né, é o principal supinador, mas também acaba auxiliando na questão da flexão do antebraço. Existe o músculo coracobraquial, ou seja, que está localizado, fixado no processo coracóide da escápula e na diáfise do húmero, que ele é mais um músculo fixador, que ajuda a estabilizar a articulação glenohumeral, né? A articulação do húmero, entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula. E existe um pouco mais inferior e mais profundo em relação ao bíceps braquial, o músculo braquial, que esse sim é o principal músculo flexor do antebraço, principalmente quando essa flexão é feita junto a uma pronação, ok? Esses são os 3 principais músculos da região anterior do braço. Lembrando que o bíceps braquial vai estar se inserindo principalmente na tuberosidade do rádio, enquanto que o músculo braquial, o seu tendão de inserção, estará sendo conectado, fixado principalmente lá na tuberosidade do osso ulna, ok? E aí, só para lembrar, o bíceps braquial, obviamente, como o próprio nome já diz, possui 2 cabeças, uma cabeça lateral e uma cabeça medial. Na verdade, uma cabeça longa e uma cabeça curta, tá? Corrigindo, uma cabeça longa e uma cabeça curta. E aí, só para lembrar, lembra que a cabeça longa, que possui um L, né, em sua palavra, ela é a cabeça mais lateral. Por quê? Então, L de longa, L de lateral. Então, a cabeça longa do bíceps braquial, ela é lateral, né? Ela passa pelo sulco entre os tubérculos lá do húmero, né? Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor. Essa cabeça longa, ela vai passar por entre esses sulcos
enquanto que a cabeça curta do bíceps braquial não, ela é bem mais medial e vai direto ao processo coracoide da escápula. Então a cabeça longa do bíceps braquial é a cabeça lateral, ela é mais lateral em relação à cabeça curta. Já na região posterior do braço, nós encontramos apenas um músculo, que é justamente o tríceps braquial. E se ele tem esse nome de tríceps braquial, é porque ele tem, obviamente, 3 cabeças, 3 tendões de origem. Então, o tríceps braquial ele é dividido, segmentado na cabeça longa, só que agora, cuidado, lá no bíceps, a cabeça longa ela era lateral. Aqui no tríceps, a cabeça longa ela é medial, é o contrário, ok? Já na parte lateral, existe a própria cabeça lateral e mais profundamente em relação a essas cabeças, né, entre a cabeça lateral e a cabeça longa, existe a cabeça medial, que é uma porção do músculo tríceps braquial que é mais profunda em relação à cabeça longa e à cabeça lateral. Em relação à parte da vascularização do braço como um todo, a principal artéria é justamente a artéria braquial. Só que a artéria braquial é a continuação da artéria axilar, que nós vimos, né? Nós estudamos na aula sobre anatomia do ombro. A artéria axilar, que por sua vez é a continuação da artéria subclávia. Assim que a artéria subclávia passa por baixo da clavícula e por cima da primeira costela, ela se transforma em artéria axilar. Nós vimos que a artéria axilar vai se segmentar, né, se dividir em 3 porções. A primeira porção da axilar origina um ramo, a segunda porção origina 2 ramos e a terceira porção origina 3 ramos. Depois que essa artéria axilar passar por baixo da margem do músculo, né, da margem inferior do músculo peitoral maior, certo? A artéria axilar veio descendo. Assim que ela passar pela margem inferior do músculo peitoral maior, a artéria axilar se transforma na artéria braquial, que é a principal artéria responsável pela irrigação, de forma geral, do braço. E quais são os ramos que advêm da artéria braquial? Nós temos a artéria braquial profunda. E a artéria braquial profunda, ela vai passar, inclusive, pelo intervalo triangular. Aquele espaço que existe entre a cabeça longa, a cabeça lateral e o músculo redondo maior. Entre a cabeça longa e lateral do tríceps e o músculo redondo maior. Aquele intervalo triangular, por onde passam, por exemplo, o nervo radial e a artéria braquial profunda. Nada mais é do que um mecanismo que a artéria braquial encontrou de originar um ramo profundo para ir em direção posterior e auxiliar na irrigação do tríceps, que no caso é um músculo que está localizado na região posterior do braço. Então a artéria braquial profunda é um ramo da artéria braquial e ela vai em direção posterior através de um intervalo triangular para poder auxiliar na irrigação do tríceps braquial. Além da artéria braquial profunda, existe a artéria nutrícia do húmero, que é justamente aquela artéria que vai entrar de fato no osso esponjoso, né, entre os canais de Haver e os canais de Volkmann, para poder auxiliar a irrigação do próprio húmero. Além dessas duas artérias, existe a artéria colateral ulnar, que na verdade é uma artéria colateral ulnar superior, a artéria colateral ulnar inferior, que vão se unir, né, se anastomosar com as artérias ulnares localizadas no antebraço, ok? Então as artérias colaterais ulnares são ramos da própria artéria braquial, enquanto as artérias colaterais radiais são ramos, por sua vez, da artéria braquial profunda e não diretamente da artéria braquial, ok? Aqui acima da minha cabeça, né, estão os principais ramos da artéria braquial. Lembrando que quando a artéria braquial chegar na região da fossa cubital, que é essa região aqui anterior do cotovelo, ela vai se bifurcar em artéria radial, que é uma artéria lateral, né, e artéria ulnar, que é uma artéria mais medial, que são artérias que vão auxiliar na irrigação do antebraço, ok? Já do ponto de vista da drenagem, vale salientar, né? Quando a gente vai estudar veias, existe o sistema venoso superficial, que é aquele que está acima, ou seja, superficialmente em relação à fáscia muscular, e o sistema venoso profundo.
As veias profundas, isso de forma geral na anatomia, não só no braço, de forma geral, as veias profundas, elas têm características de serem veias satélites. Mas o que são veias satélites? Veias satélites são veias que acompanham, que ficam uma do lado da outra, das artérias. Como assim? Existe a artéria braquial, que nós acabamos de ver. Ao lado, colado fisicamente à artéria braquial, existem as veias braquiais. E geralmente são duas, né? Uma de cada lado. E elas estão coladas, quase que aderidas à artéria, justamente para aproveitar a pulsação arterial. As artérias estão sempre pulsando no nosso corpo. E essa pulsação arterial facilita o retorno venoso. Por quê? Porque as veias profundas estão coladas, aderidas a essas artérias, né? Então, as veias do sistema venoso profundo são veias satélites. Como assim? Veias satélites são veias que estão acopladas, aderidas, juntas às artérias para poder aproveitarem da pulsação arterial e facilitar esse retorno venoso. Enquanto que as veias do sistema superficial vão em direção a essas veias profundas e drenar esse sangue. No caso do braço, as principais veias profundas do braço são justamente as veias braquiais, né, que estão ao lado ali da artéria braquial. E aí existem as duas principais veias do sistema superficial venoso do braço, né? Nós temos a veia cefálica, que ela vai passar por toda a parte anterior aqui do braço, vai passar pelo sulco deltopeitoral para poder irrigar, para poder drenar, né, e levar esse sangue lá para a veia axilar. E existe a veia basílica. A veia basílica, ela é medial em relação à veia axilar. E a veia basílica, ela vai perfurar a face muscular ainda na região do braço, principalmente isso acontece no terço distal do braço, e aí a veia basílica perfura a fáscia para poder drenar, se conectar com as veias braquiais. Então a veia basílica leva o sangue para as veias braquiais, onde? Principalmente no terço distal do braço, enquanto que a veia cefálica não. Ela vai ascendendo, passa pelo sulco deltopeitoral, aquele sulco, aquela depressão que existe entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior, para poder drenar, se conectar com a veia axilar. Percebam aqui nessa imagem, ó, o sulco deltopeitoral. Esse espaço que existe entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior. Percebam ainda que quando esse sulco vai chegando próximo à clavícula, existe uma região triangular, que na verdade é um trígono anatômico. Esse trígono é chamado de trígono deltoclavipeitoral. Delto de deltoide, clave de clavícula e peitoral do músculo peitoral maior. Trígono deltoclavipeitoral. É justamente o espaço onde se faz a punção da veia axilar, quando se tenta, por exemplo, realizar o procedimento, né, conhecido como acesso venoso central. A punção da veia subclávia é um dos sítios de punção. Esse procedimento pode acontecer na punção da veia femoral ou na punção da veia jugular interna, por exemplo, né? E já do ponto de vista de inervação, o principal nervo responsável pela inervação dos músculos do braço é o nervo músculo cutâneo. Por que ele tem esse nome, músculo cutâneo? Porque ele vai, obviamente, auxiliar tanto a parte de inervação muscular quanto a parte de inervação cutânea. Como é que acontece isso, Tomás? De fato, percebam aí a íntima relação do nervo músculo cutâneo com o músculo coracobraquial. O nervo músculo cutâneo, assim que ele é formado lá na parte final do plexo braquial, ele perfura as fibras do músculo coracobraquial. Observe a imagem aqui ao meu lado e o nervo músculo cutâneo, ele perfurando as fibras do músculo coracobraquial. Perfura essas fibras e vai descendo. Nessa descida, nessa transição aqui do nervo músculo cutâneo, na região do braço, é justamente quando ele vai inervar os músculos da região anterior, tá? Ou seja, o nervo músculo cutâneo é responsável principalmente pela inervação motora do músculo coracobraquial, do músculo braquial e do músculo bíceps braquial. Quando esse nervo, que se chama músculo cutâneo, tá? Ele vai chegando próximo ali à região da fossa cubital, ele acaba se dividindo, né, em ramos
cutâneos, tá? Ou seja, ele faz a inervação motora do braço e no antebraço ele atua como inervação sensitiva, como dermátomo. Ele vai fazer a inervação da pele. E aí esse nervo musculocutâneo ele vai se ramificar. Ele vai originar o nervo cutâneo lateral do antebraço para poder auxiliar toda a inervação da região lateral do antebraço. A inervação cutânea. A inervação motora, ou seja, não sensitiva, é feita no braço, nos músculos da região anterior do braço. Por que anterior do braço? Porque na região posterior do braço, onde nós encontramos o tríceps braquial, o nervo responsável pela inervação posterior do braço é justamente o nervo radial, que também é um nervo originado lá do plexo braquial, né? O nervo radial, ele vai passar naquele intervalo triangular, aquele espaçozinho que existe entre a cabeça longa e a cabeça lateral do músculo tríceps braquial e entre também a margem inferior do músculo redondo maior, formando um intervalo triangular. O que é que passa nesse intervalo triangular? Passa o nervo radial e passa também, por exemplo, a artéria braquial profunda, né, que é aquela artéria responsável pela irrigação da região posterior, né, do membro superior, na verdade, na região posterior do braço, ou seja, do tríceps. Então, o intervalo triangular, nós temos o nervo radial e a artéria braquial profunda. E o nervo radial é o nervo responsável pela inervação motora, tá, do músculo tríceps, ou seja, da região posterior do braço. Só percebam aqui nessa imagem alguns trajetos e alguns nervos, por exemplo, que nós abordaremos melhor no caso do nervo mediano. Lá na nossa aula sobre anatomia do antebraço, o nervo ulnar, nós também abordaremos melhor sobre ele, né, que é aquele nervo que passa aqui superficialmente em relação ao epicôndilo medial do húmero, aquele nervo que quando a gente tem um choque, uma batida física, a gente tem aquela sensação de choque, de arrepio, até de dor também. É justamente o contato físico com o nervo ulnar, porque ele é bem superficial em relação ao epicôndilo medial do húmero. E percebam aqui, logo aqui ao meu lado, o trajeto do nervo radial. É um trajeto em espiral. Ele inicia né, no plexo braquial, passa pelo intervalo triangular e vai para a região posterior do braço. Ele faz o seu trajeto na região posterior do braço, inervando o tríceps, por exemplo, e aí quando chega na região da fossa cubital, ou seja, a região do cotovelo, ele tende a ir para anterior e depois, quando chega na região do antebraço, de fato, ele volta para a região posterior, né, para poder inervar os músculos extensores, né, do antebraço, ok? Ou seja, os músculos estão relacionados na parte posterior do antebraço. Por isso que se diz que o nervo radial, apesar do seu trajeto em espiral, é o nervo responsável pela inervação de toda a região posterior do membro superior. Ok? Então essa foi a nossa aula sobre a anatomia do braço, onde nós abordamos os aspectos do sistema muscular, dos vasos sanguíneos e dos nervos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.